Todos, boa noite, boa tarde, boa madrugada, tudo bem? Professor Kleber Pinho, estamos aqui diretamente do LAC Concursos, aqui na capital do Mato Grosso, para poder passar para vocês hoje, direito constitucional, vamos falar sobre os municípios. Estamos aonde? Onde nós estamos, professor? Qual é a posição? Onde estou? Onde estamos? Vamos nos localizar? Onde é que nós estamos? Título 3, estamos dentro do título 3. Organização do Estado, ok? Estamos vendo agora o capítulo 4 da nossa Constituição Federal. Vamos falar sobre os municípios. Os municípios que a partir de 88 passaram a ser entes federativos. Antes de 88, os municípios não tinham o que tem hoje. A auto-organização, ok? Essa auto-legislação não tinha essa liberdade que hoje nós temos nos municípios. Os municípios fazem parte desse composto chamado entes federativos, que é composto pela União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Bacana? Esse composto, todos eles juntos, formam a chamada República Federativa do Brasil. Bacana? Começando a introdução, começamos lá no princípio do prelúdio, no começo, falando assim, a Constituição de 88 consagrou o municipalismo no plano federativo, por isso os municípios ingressam como espécie de entidade de terceiro grau na composição federativa do Brasil. Por isso que nossa Constituição estabelece que a nossa federação é uma federação de terceiro grau. A autonomia municipal é princípio constitucional sensível, ou seja, o Estado não pode interferir na autonomia dos municípios sob pena até de sofrer uma intervenção federal, a União intervindo nos estados. Lembre-se, a União não pode intervir nos municípios. Quem intervém nos municípios é o Estado intervém nos seus municípios. A União só intervém nos municípios dos territórios, se assim existir. Já te falo, Distrito Federal não pode dividir em município, os territórios podem, ok? Mas deixa para a aula de DF e territórios, ok? Vamos lá. Então, a Constituição de 88 trouxe essa autonomia para os municípios, que são entes autônomos, muito bem eu disse. Eles têm a sua característica de auto-organização e legislação própria. E aí já vou cravar com vocês o artigo 29, que é o caput dele, que é campeão de audiência em prova. O caput, a cabeça do artigo 29 é muito cobrado, pois traz a chamada lei orgânica do município. É a lei máxima de um município. No estado eu tenho a Constituição Estadual. No Brasil eu tenho a Constituição Federal. A lei orgânica, toma cuidado que ele não é fruto do poder constituinte decorrente, tá? A lei orgânica, ela tem dupla subordinação, ou seja, ela obedece tanto à Constituição Federal, como obedece também à Constituição Estadual, ok? O poder constituinte derivado decorrente faz com que os estados obedeçam à Constituição, ok? Os estados, realmente, eles são frutos do poder constituinte derivado decorrente, ok? Mas os municípios, eles devem obediência tanto ao estadual como ao federal. Então, não é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Essa matéria foi lá no começo, na parte geral, que às vezes pode cair misturado na sua prova aqui na parte de organização de Estado. Você já sabe. Lei orgânica municipal, só grava isso. Não é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Por quê? Ela tem duas obrigações, ela tem duas hierarquias. A Constituição e a Constituição Estadual e a Federal. Bacana. Lei orgânica, então, como que é a LO? Como é formada? Vem assim ao artigo 29, cabeça. O município reger-se-á por lei orgânica votado em dois turnos. 2T. Grava aí. 2 turnos. 2 turnos de quê? Com interstício mínimo. 2 turnos e um interstício mínimo. Interstício mínimo, tradução, espaço de tempo. Um espaço de tempo mínimo de quantos dias? 10 dias. 10 dias. 10 dias. E aprovado por 2/3. 2/3. Opa! 2T. 2T, interstício mínimo 10 dias. 2T, 2 turnos. Interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3, ok? Repetindo, ela é votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3, ok? Repetindo,
ela é votada em 2 turnos, interstício mínimo de 10 dias e é aprovada por 2/3, ok? 2 turnos, 10 dias, 2/3. 2 turnos, 10 dias, 2/3. 2 turnos, mínimo 10 dias, 2/3. Bacana, gravamos, espero que sim. Dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, dos respectivos estados e o seguinte. Aí ela fala, ó, estabelecidos nesta Constituição, a Constituição Federal na Constituição do respectivo estado. Ou seja, ela tem dupla obediência, tanto a Constituição Federal como também a Constituição estadual. Vamos fazer o quê? Exercício. A nossa vida é fazer o quê? Exercício. Vamos lá. O município reger-se-á por lei orgânica votada em um único turno. Parou, professor. É 2T, com espaço mínimo de 10 dias. 2T ao quadrado, posso até dizer assim, que é 2/3 e 2 turnos. 2 turnos e 2/3. Pronto, já matei. 10 dias, espaço mínimo 10 dias. A questão está o quê? Está errada. Próxima questão, vamos lá. A capacidade de auto-organização municipal decorre a constatação de que o Estado-membro não pode ingerir na autonomia organizatória do município. Bacana. O que confere a este a possibilidade de ordenar internamente, inclusive por meio de lei orgânica, sem a necessidade de anuência do respectivo governo estadual. Não, gente, tá certo. Bacana, eu posso ter. Não precisa porque não há subordinação. Tá? A subordinação, a dupla respeito à hierarquia é a Constituição, não ao Estado em si, ok? Beleza, redondinho. Próxima questão. O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com exercício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3. Ah, gurizé, aí sim, perfeito, fechou. Próxima questão, vamos lá, quarta. A criação, a incorporação, a fusão e desmembramento de municípios na forma da lei, na forma da Constituição Federal, vigente far-se-á por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito das populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados, publicados na lei respectiva. Gente, tá certo, tá? Que eu vou falar ainda sobre a divisão. Essa questão ficou perdida aqui. Mas você que manja, você que estuda, fala, pô, tá certo mesmo, tá? Mas fique tranquilo. Eu vou voltar a essa questão. Eu tenho outras questões lá na frente, tá? Essa aqui ficou perdida aqui, não era para estar aqui. Próximo, vamos ver a próxima aqui. Com relação à autonomia municipal consagrada pela Constituição Federal de 88, assinale a alternativa que está certa. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com exercício mínimo de 30... Opa, é 10, está fora. O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com exercício mínimo de 30, opa, é 10, está fora. O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com exercício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3, opa, dos membros da Câmara Municipal que a promulgará. Opa, bonitinha, é essa? Vamos ver a próxima. O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com exercícios mínimos de 30. Não é 30, é 10. É a única que tinha 10 dias, era essa, então eu fico com essa e eu fiquei com a questão correta. Vamos continuar a nossa conversa. Então, além da autolegislação, eu tenho que... O município também ele pode ter o autogoverno. Nós vamos especificar, nós vamos esmiuçar, vamos falar de governo municipal, vamos falar do executivo, vamos falar do legislativo, ok? Mas tem os 3 poderes muito bem estabelecidos. Aliás, os 2 poderes. Eu tenho o legislativo através das câmaras municipais, o executivo porque eu tenho um prefeito e vice-prefeito, mas não possui judiciário nem ministério público. Toma cuidado, ok? Não tem poder judiciário no âmbito municipal. Eu sei que você deve saber, ok? Mas eu reforço, no âmbito municipal eu não tenho poder judiciário, ok? Beleza?
Autoadministração e legislação, regras de competência e estrutura própria de servidores. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as competências municipais. Aliás, vamos falar agora. Vamos lá. A competência municipal, ela vai cuidar de interesse local. Local. Okay? Ela não pensa em ideia de regional, ela vê interesse local, determinada, situada, pontual. Só isso que ela trabalha. Ela não vê situação nacional nem regional, dela é local, ok? O artigo 30 muito bem esclarece quais são as competências do município, ok? Começa assim, legislar sobre assunto de interesse local. Tem que cravar, crava, tá, gente? Esse local sempre cai em prova. Inciso 1, grifa ele aí. Inciso 1 sempre cai em prova. Interesse local. Continua. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O que é suplementar, gente? Vou na academia, vou malhar. Começo a malhar lá, o arroz e feijão não está fazendo eu crescer. Quero ficar fortão, quero ficar, como meus amigos falam aqui, quero ficar gigante, quero ficar grande. Ó, professor, estou grande, gigante. Quero ficar gigante. O que eu tenho que tomar, professor? Bom, não é bom, suplemento, quer falar. O suplemento é o que vai complementar a minha alimentação para eu poder ficar gigante, ok? Nesse caso, isso é a competência do município. A competência municipal é uma competência suplementar. Ou seja, se não for do Estado e não for do município, aliás, o que não for positivado, o que não tiver escrito que é da União e nem for do Estado, eu posso legislar a respeito. Ela é suplementar, é uma força de reserva. Além dessa força de reserva, eu tenho mais o quê? A Constituição estabeleceu algumas competências próprias. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados por lei. Eu tenho um imposto próprio do município, IPTU, ô famigerado IPTU. Professor, todo ano tem que pagar esse IPTU. Pois é. Nem asfalto a minha rua. Pois é. O imposto é municipal. Que mais, professor? Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Eu posso criar, eu posso suprimir, mas eu tenho que obedecer à lei estadual, tá? Toma cuidado. Não obedece à lei estadual, lei municipal. Eu tenho que obedecer à lei estadual que estabelece isso. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Veja, não tem autorização, então já vou grifar. Não tem autorização, já vou grifar. Normalmente lá na competência da União, quando nós estudamos, vinha autorização, concessão e permissão. Aqui não, só concessão e permissão ou diretamente. Os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, ok? Que tem caráter essencial. Cuidado, tá? Serviço de transporte urbano de interesse internacional e interestadual é de competência da União. Entre os estados e internacional, competência da União. Internamente, entre municípios, é competência do Estado. É competência do Estado. Intermunicípio, ou seja, dentro do município, é competência do município. Transporte. Legislar sobre trânsito e transporte, aí é a União. Legislar sobre o trânsito e transporte, não por serviço de transporte urbano. Trânsito e transporte, cinto de segurança, não pode. Tá? Aí é competência da União. Aí o município não pode legislar sobre determinar, olha, se você vai chegar uma blitz da polícia, tem que diminuir a luz, não pode. Colocar cinto de segurança, não pode. Essa legislação tem que ser o quê? Federal. Beleza? Manter com a cooperação técnica e financeira da União, acorda aí. Presta sentido aqui, vem comigo aqui, dorme não, pô. Manter com a competência técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil, opa, e de ensino fundamental, opa. Se nós estivéssemos estudando a lei de diretrizes da educação, nós tínhamos ler que o transporte, salvo engano, transporte escolar também é uma obrigação do município, mas não fala a Constituição, tá? Não fala a Constituição. Se talvez estivesse estudando uma parte de uma Secretaria de Educação, aí você tem que estudar um pouquinho mais. Mas o que nos fala a educação infantil, tá ótimo. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado o serviço de atendimento à saúde à população. SUS, né? Bacana. Beleza, o SUS é essa cooperação técnica entre União, Estados e município. Promover, no que couber, até fiquei emocionado agora aqui, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e ocupação do solo urbano. Desculpa.
Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observar a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Lembrando que o município tem competência comum, tá? Lá no artigo 23, competência comum, ok? Ele não tem competência concorrente, mas comum ele tem. A competência do município é suplementar. O que sobrar, ele manda. Vamos fazer questão? Vamos lá. É competência do município, conforme a Constituição Federal de 38, olha lá, legislar sobre assunto de interesse local. Parou. Eu estou falando muito alto, né? Vou diminuir o tom. Seu fone, né? Desculpa. Parou, marque e seja feliz. Letra A, acabou. Letra A. Explorar a ação do serviço de gás canalizado é Estado. Instituir região metropolitana é Estado. Legislação sobre novos de consumo é concorrente, ok? É concorrente. Bacana, maravilha. 2. Compete aos municípios, de acordo com a Constituição Federal de 88, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. É essa. Olha a próxima. Assegurar a defesa nacional, aí da União, né, gente? Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras, União. Exercer a classificação para União, ok? Ele trouxe as 3 aí do artigo 21 da nossa Constituição, beleza? Letra A é a nossa que a gente quer. Próxima. A proteção do meio ambiente é de competência comum da União, Estados, Municípios e Federal. Opa, que beleza, aqui é o carimbo. Pá, tá certo. Próxima, 4ª questão. No âmbito da repartição vertical e competência, compete à União estabelecer normas gerais, vale dizer, diretrizes essenciais de comportamento. Ponto. Com base nessa afirmação, os municípios são dotados de competência suplementar. Complementar no que for cabível. Certo ou errado? Certo. Ok? Cuidado, eu tenho aqui um posicionamento do STF em súmula vinculante a respeito de competência do município. Isso aqui é importante. Vamos lá. Dá uma acordada aí. Isso aqui cai em prova, viu, gente? Cai muito em prova essas 2 súmulas aqui. Súmula vinculante 38. Vincula todo o poder judiciário. Desde o STF até o juiz lá de base. Até o juizinho lá, o juiz especial, ele tem que obedecer isso. Vincula também a administração pública. Falou vinculante, vincula todo mundo. Direta e indireta. Ok? Vincula o Poder Judiciário na sua função atípica, de administrar, de legislar, mas não de... Legislar não, atípica, de administrar e executar. Dar umas férias, mas de fazer lei, a súmula vinculante não vincula. Ok? Súmula vinculante 38, é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Inclusive para aqueles que comercializam bebidas alcoólicas, ok? Isso já é um entendimento já avançado da súmula, tá? Nosso ministro aí, Roberto Barroso, já deu um plus. Falou, ó, inclusive estabelecimento... Por quê, professor? Cara, a respeito do interesse local, a paz pública, a ideia, digamos assim, uma boate que seja perto de uma escola, certo, perto de um hospital. Então, eu posso estabelecer, como uma questão de organização do município, até de segurança, né? A ideia de estabelecer o horário para a fixação e funcionamento do estabelecimento. Beleza, comercial. Aqui, súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Isso aqui não pode. O município estabeleceu uma lei que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, ok? Uma rua só de ótica. Aqui em Cuiabá tem uma rua que... Agora esqueci o nome da rua. É uma rua só de óticas. Só tem óticas aqui, de ponta a ponta na rua. Se fosse assim, se tivesse uma lei, não pode impedir que o cara estabeleça a ótica ali naquela rua. Não, não pode ter ótica. Tem muita ótica, vamos colocar em outro lugar. Não pode fazer isso, que aí ofende o princípio da livre concorrência, livre iniciativa, que é um princípio constitucional. Tá? Então, lei municipal que impede, ofende o princípio da concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Impede. Uma lei que proíba isso. Ok? O município de Quebradinho edita a lei determinando que estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas somente podem funcionar até a 00:30, ok? 30 minutos. 00:30. Inconformado, o proprietário de um bar questiona judicialmente o ato normativo.
Estabelecer horário. Pode ou não pode? Gente, pode. Não é isso que nós dizemos agora na súmula? A súmula falou que eu posso estabelecer? Pode. Letra B de bola. É válida, ok? A letra A. Letra A. A lei é válida, ainda que tal determinação não conste do plano diretor municipal, ok? A lei é válida, mas sua eficácia depende de prévio zoneamento. Não. A lei é inválida, a lei é inválida. A lei é válida, ainda que, que tal determinação não conste no PDM, no plano diretor municipal, que estabelece todos os regramentos, ok? Ela é válida, porque nós já estudamos que é constitucional. 2. No âmbito de jurisdição, compete ao município a fixação do horário de funcionamento. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. E de estabelecimentos comerciais, uma vez que trata de assunto de interesse local. Opa, certinho. Sem nenhum estresse. Beleza? Próxima questão. Considerando as competências dos municípios previstas na Constituição Federal, é correto afirmar que seria inconstitucional a lei do município que impedisse a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Opa, tá certo, é inconstitucional mesmo. Ok? Súmula 49, ofende a súmula 49. Beleza? Ofende o princípio da livre iniciativa, a lei municipal que impede a instalação de estabelecimento. Ela é inconstitucional, ela vai contra a Constituição. Mais uma. Considerando as competências dos municípios previstas na Constituição Federal, é correto afirmar que estabelece... aliás, vamos de novo. É correto afirmar que seria inconstitucional a lei do município que estabelecesse alíquotas progressivas para o IPTU. Parou. Não é inconstitucional, é o quê? Ela é constitucional, porque é possível, ok? É possível que o município estabeleça o quê? O IPTU tranquilamente. Beleza? Maravilha. Você lembra aquela questão que eu falei, ó, gente, essa questão ficou perdida aqui, agora vamos lembrar ela aqui agora, vamos resolver, vamos fazer aquela matéria agora. Como que... a questão é, eu posso criar um município? Eu posso criar novos municípios no Brasil? Posso. Eu posso criar novos estados? Estados não. Município eu posso. Os estados eu posso dividir, desmembrar, mas agora criar um novo estado eu não posso. O que eu posso criar é um novo município, ok? E aí eu trouxe para vocês esse bizuzinho aqui para você diferenciar o que é a criação de município do criação de estado. Se você já assistiu às outras aulas dessa mesma matéria, você deve estar vendo esse quadrinho aqui pela terceira ou quarta vez. Mas a função é isso mesmo, é o efeito repetição. Você vê de novo, vê de novo, vê de novo, vê de novo, até decorar. Se você já decorou, me ajude aqui. Vamos lá. Para criar um estado, ok? Vamos lá, primeira coisa, o que eu posso estabelecer, as formas que eu posso? Eu posso incorporar um estado no outro? Pode. Eu posso subdividir um estado? Pode. Eu posso desmembrar para se anexarem a outros, eu formar novos estados, territórios? Pode. Eu posso criar um estado novo? Aqui não tem. Criar, não. Mas município eu posso? Posso. Posso incorporar? Opa, incorporar tem? Tem. Posso desmembrar? Tem. Fundir? Fundir não tem. O termo fusão e criação é próprio do município. Para que eu possa realizar isso, eu tenho um procedimento. O município tem que exigir primeiro a edição de uma lei complementar federal. Não é estadual. O final é uma lei estadual, mas o início é uma lei complementar federal. Depois eu tenho que fazer um estudo de viabilidade municipal. Só aqui tem isso, no estado eu não tenho. Depois disso eu faço audiências das Assembleias Legislativas. Quem determinou isso é o Supremo, tá? Porque na lei, na Constituição vai falar que é necessário apenas o plebiscito. Plebiscito do povo inteiramente vinculado, ok?
Plebiscito e o final, lei estadual. Então vamos lá. Lei complementar federal, depois o estudo de viabilidade municipal, depois a audiência da Assembleia Legislativa. Se não tiver esse requisito, não tem problema, tá? Que não está na Constituição, esse é o entendimento do STF. Plebiscito e lei estadual fechando a criação desse novo município, incorporação, fusão ou desmembramento. O plebiscito é o quarto ato, sendo que nos estados o primeiro ato é o plebiscito. O segundo ato, propositura de um projeto de lei complementar. Terceiro ato, audiência da Assembleia Legislativa. Quarto ato, aprovação pelo Congresso Nacional por maioria absoluta. Quem aprova é o Congresso. Aqui quem aprova é lei municipal, é a Assembleia que aprova. Beleza? Tranquilo. Fechamos essa parte dos municípios, vamos focar mais aqui. Vamos fazer exercício? Vamos lá, agora sim. Julgo o item a seguir, relativo à organização administrativa do Estado e aos poderes da República do Brasil. A CF permite a fusão de municípios, desde que autorizados por lei estadual e precedida por consulta em plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação de viabilidade municipal. Beleza? Tá certo, viu, gente? Tá certo, tá? Tá certo. Professor, mas é a lei federal? Não, tá certo. Ok? Que ela precedida de consulta publicitária, desde que autorizada por lei estadual. Porque o final dela é a lei estadual. Ok? A lei estadual que vai criar ela. Ok? Beleza? Vamos lá, próxima. A criação, incorporação e fusão, desmembramento de municípios far-se-á. Opa, acabei. Essa aqui não ficou repetida. Far-se-á por lei federal, dentro do período determinado por lei complementar. Não. Não. Lei federal, eu tenho que a lei complementar federal e dentro do período de lei estadual. Está errado. Ok? Aí eu tenho uma observação. Pela jurisprudência do STF, pesquisa de opinião abaixo assinados e declarações de organizações comunitárias, ainda que favoráveis à criação, incorporação ou a desmembramento do município, não substituem o plebiscito, ok? Então, o STF já entendeu que não adianta você fazer pesquisa, fazer abaixo assinado. Se não tiver o plebiscito, não resolve. Não é realizado a criação. Beleza? Maravilha. Vamos falar do Legislativo Municipal e aqui, campeão de audiência em prova. Te pergunto, quem que representa o Legislativo Municipal? O federal, o sistema é bicameral, é duas casas. É a Câmara dos Deputados que representa o povo e, e o Senado Federal que representa os estados. Somado vira Congresso Nacional. Nos estados, a Assembleia Legislativa que representa o povo daquele estado. E no município, Câmara dos Vereadores ou Câmara Municipal, que representa o povo daquela localidade, ok? Olha só como já caiu. O poder legislativo municipal é exercido pela Câmara Municipal, sem nenhuma dúvida. Beleza. Professor, qual é a quantidade de vereadores? A quantidade de vereadores tem que ficar muito esperto, porque eu tenho o artigo 29, nós já vimos o caput dele, tá? No inciso 4, ele traz a quantidade da composição da Câmara Municipal. Gente, primeira coisa, você tem que analisar a quantidade de membros possíveis pelo número de habitantes. Eu tenho da letra A até X uma quantidade progressiva de habitantes e o número de vereadores para aquele número de habitantes. Gente, é praticamente quase que impossível se decorar da letra A até o X. Mas eu tenho alguns macetes que podem te ajudar. Primeira coisa que eu vou te dizer para você nunca mais errar. O número de vereadores sempre será ímpar. O número de vereadores da letra A até a X é ímpar. Se você viu na prova, o número de 12 vereadores é possível de 15, já está errado. Número de 20 vereadores, está errado. Se errar, está errado. Pode marcar que está errado essa. Nunca mais você erra. Todos os vereadores são ímpares. Primeiro ponto é esse. Beleza, professor, já vai ajudar, já vai te ajudar, dá uma luzinha. A quantidade de habitantes vai, aí eu fiz uma setinha aqui, né? Conforme se verifica, o mínimo será sempre 9 até 15 mil e o máximo de 55 vereadores, mais de 8 milhões, ok? Então vamos lá, então vamos para os extremos. Se até 15 mil, vai ser 9. É a letra A e X que eu coloquei aqui em cima. Até 15 mil, será 9. Aí, mais de 8 milhões, grava então, mais de 8 milhões, 55.
Até 15 mil, 9. Até 15 mil, 9. Mais de 8 milhões, 55. E sempre o número de vereadores será ímpar. Vamos testar se vai dar certo esse bizu? Vamos lá? Olha lá. Sobre a composição da Câmara Municipal, a Constituição Federal prevê que será observado o limite máximo de... Vamos pegar minha caneta e vamos lá. Tem par? Tá fora. É par? Tá fora. É par? Tá fora. É par? Tá fora. Letra D, 17. Pronto, Marco, vou para a próxima. Acabou. 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 Dúvidas? Só isso. Só saber que é ímpar já me ajudou a marcar. Oh, adoro essa Constituição. Vamos continuar? Vamos à próxima? Foi muito rápido, professor. Vamos lá, a próxima aqui. Determinado município do estado da Bahia tem população de 2 milhões. Ai, meu Deus. 2 milhões e 665 mil habitantes. Puta que pariu. Vai ter que jogar na tabela lá. E ocupa uma área territorial de 690 trilhões de quadrados. Em termos de organização do Poder Legislativo Municipal, a Constituição da República estabelece que o limite máximo vai ser 21 é ímpar. Opa, está aqui. 25 ímpar está aqui. 35 ímpar está aqui. 43 está aqui. Professor, pelo número de habitantes não vai dar. Beleza. Vamos lá. Quantos que são? Tem população de 2 milhões. Ok? 665 mil habitantes. E ocupa uma área habitacional de 693 quilômetros quadrados. Pô, professor, e agora como eu vou fazer? Vamos lá. O que fala a norma? Ó, aí eu vou ter que jogar lá na tabela e aqui realmente é fodástico. Não vou conseguir resolver a questão usando aquela meu macete, né? Até 15 mil é 9, até acima de 8 milhões é 55. Realmente aqui foi para lascar. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu jogar na tabela vai dar 43 pelo número de habitantes, ok? Letra D de dado, ok? Isso aqui ficou perdido aqui atrás. Essa aqui realmente é aquela que você vai ter que pular mesmo, tá? Porque essa aqui pulou, jogou no meio da tabela, né? Jogou 600, aí você tem que colocar qualquer letra, nem vou esquentar a cabeça. Às vezes não, vamos ver se a próxima dá, vamos ver essa aqui. O número de vereadores é variável de acordo com o número de habitantes do município. Nas cidades com até 300 mil habitantes, esse número é limitado a 22 vereadores. E aí, vamos lá? 22. 22 é par ou é ímpar? É par. Então tá o quê? Tá fora. Deixa eu ver um negócio aqui antes. Aqui. Pará. É ímpar, ímpar. Não, tá beleza. Tá beleza. É par, tá fora, então tá errado. Ok? Tá errado. Aqui deu para jogar o macete. Beleza? Essa aqui deu. Às vezes dá, às vezes não dá. Essa aqui, vamos ver se dá para usar. Em município de que tenha até 15 mil habitantes, para a composição da municipal deverá ser observado o limite máximo de 8 vereadores. É 8? Não. 8 é par, 8 tá fora, é ímpar. Beleza? Quantos que é o 15? Vamos lá? Já esqueceu? Vamos aqui. 15 é 9, não é 8. Beleza? Maravilha. Eu falei 8 atrás, né? É sempre ímpar. Sempre ímpar. Fechamos? Deu para ajudar essa aí? Já te ajudei bastante, né? A gente já pulou uma grande parte da matéria. Realmente, se o cara joga ali no meio da tabela, joga na letra J lá, cara, é foda. Mas se ele usar o extremo, se você percebeu que sempre utiliza o número de vereadores, par ou ímpar, se colocou par, está errado. É ímpar. 15 mil, 9. Acima de 8 milhões, 55. Usa os extremos, usa a regrinha do ímpar e vamos embora. Subsídio, dinheirinho dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais. A Câmara que vota os seus dinheirinhos. Em cada legislatura, para subsequente, observado que dispõe pela Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica. E tem os seguintes limites máximos. E aí ele estabelece também o número de habitantes, tá? Em município de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% dos deputados estaduais. Até 10 mil, 20% dos deputados. E aí fui para o extremo. Mais de 500 mil habitantes será 70% do subsídio. 20% até 10 mil e mais de 500 mil, 70% dos deputados. Olha lá a questão. O município possui até 10 mil, vou voltar lá, o limite até 10 mil, beleza, está batendo. É o subsídio máximo dos vereadores e corresponde a 20% do subsídio dos deputados estaduais. É essa, tá certa. Bacana, beleza. Essa não tem tanta incidência, mas colocamos a questãozinha para a gente treinar. 29A fala assim,
O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária, E aí 7% no município com população até 100 mil e 3,5% numa população até 8 milhões e 1 habitante. Mas esse não cai. O que cai é essas duas aqui, esses dois limites aqui que a gente vai ter que decorar agora. Vamos lá. Presta atenção lá. Ele fala o seguinte, ó. O total da despesa com remuneração dos vereadores, só o salário dos vereadores não pode ultrapassar 5% da receita do município. Só o vereador não pode ultrapassar 5%. Só o salário do vereador não pode ultrapassar a receita 5%. Só o salário, só a remuneração dos vereadores não pode ultrapassar 5% da receita do município. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio dos seus vereadores. Então tá. Só o vereador não pode ultrapassar 5% da receita do município. Ok? E o gasto de todos os funcionários, mais os vereadores, não pode ultrapassar 70%. Ou seja, 65% dos servidores, mais 5% dos vereadores. Entendeu? Todo mundo, 70%. Só os vereadores, 5%. Vamos fazer a questão? Dá para fazer? Vamos fazer a questão. O total da despesa com remuneração dos vereadores, só eles, não pode ultrapassar a 5. Está marcando quanto aí? 10. Certo ou errado? Errado. Beleza? Próxima. No que dispõe a Constituição Federal, o limite de gasto que a Câmara pode ter com a folha de pagamento em relação à sua receita, está falando tudo agora aqui, hein? 50% incluídos os gastos dos vereadores, 70%, 60% incluindo os gastos, C, 60% excluído, letra D, 70% incluindo o gasto do subsídio dos vereadores. É essa que estava lá de cá, tá certo, letra E. Próximo. Caso esse limite, que eu falei para você, 5%, só os vereadores, 70%, incluindo os vereadores e os demais servidores, a Constituição determina, constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º desse artigo. Ok? É crime de responsabilidade. Beleza? Veja como caiu. O presidente de uma Câmara Municipal, no competente exercício financeiro, gastou 65%. Opa! Está dentro. Mas do que, professor? Subsídio de vereadores ou todo mundo? Vamos lá. De sua receita com a folha de pagamento, incluído o gasto de vereadores. Opa, não é 65, é quanto? 70. Ele está errado ou está certo? Está certo. Está dentro do limite. Olha lá a questão. É quando afirmar que houve excesso de gastos? Não. Letra B. Agiu corretamente o presidente da casa, uma vez que não excedeu o limite de gastos previsto na Constituição Federal, não devendo sofrer qualquer pena. Está certo. É isso aqui. Entendemos isso? Beleza. Tá ficando, é fácil a matéria, não é fácil? Você pegou os macetinhos ali, não, é fácil, para com isso, é fácil. Você pegou os macetinhos que estou te passando aqui, não tem como errar. O vereador, ele tem direito à blindagem constitucional da imunidade parlamentar, ele tem imunidade parlamentar, viu, gente? A inviolabilidade dos vereadores, ele tem opinião, palavra e voto apenas no limite da sua circunscrição do município. Ele não pode ser... não tem a blindagem contra a prisão e processo, que isso aí é para deputado estadual e para deputado federal e senador. O vereador, ele tem blindagem quando a opinião, palavra e voto no limite da circunscrição do seu município. Ah, professor, entendi. Então ele pode falar mal do outro deputado lá, de outro vereador, só que tem que ficar na ponte, se ele ultrapassar a ponte e ir para outra cidade, se ele falar, ele vai ser punido? Não. Esse limite da circunscrição se prende aos fatos do seu município. Quer dizer que o vereador, ele pode esculhambar o prefeito. O prefeito é ladrão, sem vergonha, ele está externando a sua opinião, ele é blindado, ele não pode ser processado. Ok? Mas se ele virar o canhão e começar a atacar o governador, aí excede o seu município, tá entendendo? O assunto ultrapassa os limites do município. Aí ele está ofendendo, está entrando numa seara que ele pode ser processado pelo governador? Pode. Ok, beleza. E demais proibições de compatibilidade, exercício da vereança similares no que couber... disposto nessa Constituição, para os membros do Congresso Nacional e Constitucional do respectivo Estado, para os membros da Assembleia Legislativa, ok? Então, as demais situações, blindagem, constitucionais, remuneração, inviolabilidade, outros benefícios
que sejam compatíveis, o vereador terá direito. Mas essa aqui é o que mais cai, viu, gente? Tá? O vereador só tem a chamada imunidade material, ou chamada também de inviolabilidade, opinião, palavra e voto, mas preso, atrelado aos fatos, ou seja, a circunscrição do seu município. Quer ver como caiu? Vamos lá. É imunidade extensível aos vereadores. Letra A. Autorização prévia da Assembleia Legislativa por maioria de 2/3 para ser processado penalmente? Não. Esse é só deputado estadual, deputado federal e senador. Inviolabilidade por suas opiniões, palavra e votos no exercício do mandato e na circunscrição do seu município. Crava que está certo, é essa. Crava que está certo. Beleza? As demais são blindagens para os deputados e senadores e deputados federais e deputados estaduais. Beleza? Maravilha. Ainda a nossa Constituição estabelece a chamada iniciativa popular no artigo 29, que é a exteriorização da democracia direta dentro da nossa democracia indireta. Isso é chamado de democracia participativa. A nossa democracia é participativa. Mesmo sendo representativa, nós temos instrumentos da democracia direta dentro da nossa Constituição, que é a iniciativa popular, que pode ser no âmbito municipal, estadual e federal. O município, a Constituição estabelece que, para ter esse direito, estabelece o seguinte requisito: a iniciativa popular de projeto de lei e de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5%, grava aí, 5% do eleitorado, decora, 5% do eleitorado, ok? Beleza? Questão: será permitida a iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, por meio de manifestação de pelo menos 2%. Não é 2, parceiro, é quanto? 5, é 5, ok? Bacana. E aí a gente vai entrar em controle da administração pública do município, ok? Que vai se dar pelo Tribunal de Contas. Mas vamos dar um intervalinho, a gente volta daqui 2 minutinhos para poder rebater e fechar a nossa matéria. Um abraço, até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte: o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.